Crônicas, capítulo 13, versículo de número 7. Glória a Jesus. Diz assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uza e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e som de trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois... O quê? Porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez retirar-se à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Fecha a sua Bíblia, vamos orar. Pega na mão do crente mais pentecostal que tem aí do seu lado. Amém. Glória a Deus. Peça para Jesus falar com você nessa noite. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite sobre a nossa vida, Senhor. Ori alabashuri cantarabashai. Tens liberdade, Deus de Israel. Tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade, poderoso de Jacó. Tens liberdade, Senhor. Toma, Senhor, a tua igreja nessa noite. Fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Tu és o oleiro, nós somos o barro. E se o barro se quebrou na mão do oleiro, pode fazer outro vaso. Vem, Jesus, vem que eu estou facinho, Deus. Te damos liberdade, 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 Espírito da glória. Leva a mente e o coração cativo à tua palavra. Aracalabacomu, turabacalabacomu, Pai. Alabashuria, candarabashaia. Toma minha mente, meu coração, meus sentimentos. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Liberdade! Espírito Santo, tem liberdade! Tem liberdade! Alabarashura bacana na barra. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Vocês estão me ouvindo no fundo? Pessoal do fundo está ouvindo? Mais ou menos. Lá no fundo está mais ou menos. Levanta a sua mão e diga assim: Espírito Santo, fique à vontade. Fala comigo. Eis-me aqui.
Diga: Deus, vem, que eu estou facinho, Deus. Aleluia. Aplaude a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode sentar, querido. Glória a Jesus. Irmão, preste atenção no que Deus vai falar com você nessa noite. Não deixe nada tirar a tua atenção, não deixe nada te distrair da palavra. Deus vai nos dar entendimento nessa noite. E depois do entendimento, então, nós vamos receber avivamento. Porque eu não consigo entender avivamento sem palavra. Amém. Posso ouvir um aleluia? Olhe para o irmão do seu lado, diga para ele: Deus tem um plano original sobre a sua vida. E não é do seu jeito, é do jeito dele. Amém? Isso se chama predestinação. A Bíblia diz que todos quanto ele chamou, também predestinou. E o que predestinou, justificou. E o que justificou, glorificará. Então, irmão, Deus nos predestinou. O que é isso? Deus já projetou a minha vida. Deus já projetou a sua vida. Ele tem uma caminhada para você. E você só precisa descobrir qual é essa caminhada, qual é esse caminho, qual é essa vontade de Deus sobre a sua vida, para que você possa cumprir da maneira de Deus e não da sua. Você pode passar 10 anos dentro da igreja e não conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você pode ser um pastor, pregar e não conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você pode ser um pregador itinerante rodando a terra e não conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Mas espera aí, pastor, como é que eu trabalho para Deus sem conhecer a Deus? Na verdade, você não trabalha para Deus, você trabalha para você mesmo. Ou seja, do seu jeito, da sua maneira de viver. E Deus, Ele tem uma maneira, Ele tem uma forma, Ele tem um projeto, Ele tem um modelo. Deus tem um modelo. Você só precisa descobrir, porque quando você não descobre, e você tenta, o que acontece foi o que aconteceu com Davi. Os bois tropeçaram. Por isso que tem muita gente frustrada por aí, porque os bois tropeçam. Por isso que tem muita gente que ainda vai se frustrar, porque os bois vão tropeçar. Quantos creem que Jesus está voltando? Mas Jesus virá para fazer o quê? Buscar a igreja. E a Bíblia diz: será se quando ele vier ele encontrará fé na terra? Jesus virá buscar uma igreja perfeita. Efésios capítulo 5, versículo 27, a Bíblia diz que ele virá buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, mas uma igreja santa e irrepreensível diante de Deus. Pare e pense comigo. Ele virá buscar uma igreja madura, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, uma igreja irrepreensível. Ou seja, uma igreja perfeita. Jesus virá buscar uma igreja perfeita. Agora, irmão, você já viu uma igreja assim? Você já encontrou uma igreja assim? Uma igreja sem mancha, sem ruga, irrepreensível, perfeita? Não, porque nós nunca vimos uma igreja assim.
Mas eu quero profetizar que nós haveremos. Porque nós estamos ainda em fase de tratamento. O Senhor está nos aperfeiçoando. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas Ele ainda não terminou. Estamos em fase de aperfeiçoamento de Deus. Eu sei que ninguém nasceu perfeito, irmão. Todos nasceram em pecado porque são filhos de Adão e Eva. Foram destituídos da glória de Deus. Mas o plano de Deus sempre foi fazer de você um homem perfeito. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. O Senhor disse ser perfeito, porque meu Pai é perfeito. A vontade de Deus é que você chegue a essa estatura de varão perfeito. Aleluia! E a única forma de eu me aperfeiçoar em Deus é conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. O nosso maior problema hoje como igreja é que as pessoas não vêm para a igreja conhecer a vontade de Deus. As pessoas vão atrás de Deus, atrás das coisas que Deus pode proporcionar a elas. Parece aquela igreja do deserto, que estão preocupados com a terra que emana leite e mel, não estão nem aí para o fogo durante a noite e para a nuvem durante o dia. Não valorizam a presença de Deus, valorizam as promessas, valorizam as bênçãos. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, o amadurecimento precisa vir sobre a igreja. O Espírito Santo tem mudado muitas coisas no meu ministério por causa da necessidade da igreja. Porque, irmão, viver na vontade de Deus é isso, é você viver debaixo da necessidade do ambiente. Um dia Jesus expulsava demônio, no outro Jesus curava, no outro Jesus ensinava, no outro Jesus ressuscitava. Cada dia Jesus fazia uma coisa diferente, por causa da necessidade. E sabe qual é a necessidade da igreja no Brasil hoje e no mundo? Não são milagres, não são sinais. A igreja está precisando de entendimento, de conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Nós precisamos ir para a oração, precisamos ir, mas nós não podemos orar para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Oração é para você descobrir: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? O que o Senhor quer de mim? A oração modelo de Jesus, quando Ele nos ensina a orar, Ele diz: oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não é a minha, é a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quer dizer que o céu precisa se manifestar na terra. O céu não pode ser uma novidade no dia do arrebatamento. Eu preciso conhecer o céu enquanto eu estou aqui na terra. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha, assim na terra como é no céu. Ou seja, o céu precisa vir aqui na terra. Eu preciso viver na terra como se fosse no céu. É assim que Jesus nos ensina a orar, mas a religião ensina diferente. A religião ensina: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A religião ensina você pedir as coisas para Deus, a você ser pedinte. A religião forma pedinte, o reino de Deus forma intercessores. Pessoas que entendem o propósito e por entender o propósito se colocam na brecha. Se colocam na brecha, voluntariamente se colocam para servir a Deus. Estão preocupados com o propósito de Deus e não com os seus sonhos pessoais, e não com seus projetos independentes. A igreja só é aperfeiçoada quando ela entende a missão. Preste atenção, querido. Deus quer te usar.
Você pensa que você nasceu para entrar na igreja, sentar no banquinho, dar o seu dízimo, a sua oferta, acabar o culto, vai embora, e aí a semana que vem você volta, e dá uma de bom samaritano, congrega, tem igreja, tem até carteirinha. Não, meu irmão, Deus tem um propósito com você, Ele quer te usar. Você só precisa descobrir a forma, a maneira, o caminho. Então, quando você descobre isso, você é aperfeiçoado. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Por quê? Versículo 12: querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos só acontece quando você entende isso, que Deus te chamou para um propósito. Ou você será um apóstolo, um profeta, um evangelista. Escute, eu não estou falando de unção, eu não estou falando de carteirinha, eu não estou falando de cadeira em cima do púlpito, eu não estou falando de um nome na igreja, eu estou falando de uma vocação. Porque você pode não ser ungido pelo homem, mas pode ser um evangelista. Você pode não ser ungido pelo homem, mas ser um apóstolo de Jesus. Você pode não ser ungido pelo homem, mas ser um profeta. Você pode não ser ungido pelo homem, mas ser um mestre, um doutor da palavra. Aleluia! Isso acontece. Então vem o aperfeiçoamento da igreja. Versículo de número 13. Até que todos, cutuca o teu irmão, diga isso para ele: todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: é forte. Isso aqui é forte, irmão. Irmão, preste atenção. Coloca a mente para funcionar. Raciocina comigo. A gente gosta de pegar versículo da Bíblia isolado e fazer a caixinha da promessa. É ou não é? Aí quando você quer ser feliz, você vai lá e tira uma palavrinha. Mas a vontade de Deus é que você conheça toda a sua palavra. A vontade de Deus é que você chegue à unidade da fé, ao pleno conhecimento, a homem perfeito, à medida e à estatura de Cristo. Você precisa ser igualzinho a Jesus. Você não, nós. Que eu também estou incluído nessa. Agora deixa eu perguntar, quantos aqui reconhecem que está longe? E eu tenho muita coisa para mudar para ficar bom. Tem muita coisa para tirar da minha vida para ficar bom. Tem muita coisa que eu tenho que fazer para ficar bom. Tem muita coisa para consertar ainda na minha vida para ser um homem perfeito, para ficar na medida e na estatura de Cristo. Porque se você não fizer isso, olha o que acontece, versículo 14: para que não sejais mais meninos, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens, com astúcia enganam fraudulosamente. É isso que acontece. Se você não crescer, você é enganado. Se você não conhecer, você nunca vai saber quem Ele é. Você vai ser sempre um necessitado dentro da igreja. Deus não quer que você seja um necessitado dentro da igreja. Deus quer que você seja um porta-voz. Deus quer que você seja a luz que resplandece nas trevas. É isso que Deus quer que você seja, um diferencial. E a única forma é você ter a presença de Deus e a palavra de Deus.
A palavra e o Espírito e a palavra precisam caminhar juntas na sua vida. Por quê? Porque o Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo na sua vida, ele te dá o diagnóstico, ele te dá o discernimento, ele vai clarear na sua mente a palavra de Deus. Os apóstolos de Jesus, os discípulos, só entenderam a palavra de Deus quando estavam no cenáculo, e a Bíblia diz que veio um vento viamente impetuoso que encheu a casa. Foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que foi-lhes aberto o entendimento para compreender as palavras de Jesus, para compreender a palavra de Deus. Então Pedro começa a pregar pela primeira vez e 3.000 almas se renderam. Daqui a pouco 5.000 almas se renderam. Por quê? Porque alguém compreendeu o propósito pelo Espírito de Deus. Então cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: intimidade com o Espírito Santo é a chave do conhecimento. Aleluia! Glória a Deus! Davi começa a reinar. E o que ele quer? Ele quer a presença de Deus. Agora, cutuca o teu irmão, diga para ele: há uma grande diferença do poder e da presença. Posso ouvir um amém? O poder, nós podemos gerar o poder. Nós podemos criar o poder. A palavra de Deus, ela por si mesma, ela gera o poder. O nome de Jesus gera o poder. Por isso que tem tanto pregador tribulado, desviado, pregando e Deus fazendo milagre. Sabia? Por isso que tem tanta gente desviada, tanto pastor roubando igreja, mentindo, prostituindo, fornicando. E aí quando prega, Deus opera. Não por causa do pregador, mas por causa da palavra. A palavra tem poder. Mas eu vou te dizer, irmão, a presença de Deus, ela só vem quando tem adoração genuína, quando há santidade. Porque o poder nós podemos produzir através da palavra, mas a presença, ela é atraída através da adoração. A presença é atraída através de uma vida de sinceridade. A presença é atraída através de um coração quebrantado, compungido. A presença, Deus, irmão, tem gente que passa a vida inteira buscando a Deus. Mas eu vou te dizer, melhor do que buscar a Deus é ser achado por Ele. Porque a Bíblia diz que a hora vem, e agora é. O Pai está procurando na terra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando. Deus está procurando. E quando Ele encontra, Ele diz: achei o meu servo Davi, com o meu óleo ungi. Ele será governante do meu povo. O meu braço será com ele. Eu o fortalecerei. Quando Deus encontra, Ele diz: achei ele. Quer saber de uma coisa? Eu não vou buscar Deus essa noite. Eu vou adorar e Ele vai vir. Ele vai vir, Ele vai vir. Eu serei encontrado por Ele. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Por isso, querido, os bois estão tropeçando. Porque o homem está tentando produzir. E ele até consegue produzir um certo avivamento. Davi pegou a arca de Deus que estava na casa de Abinadab. A intenção de Davi era boa. Davi queria a presença de Deus. Mas a forma com que Davi estava se portando era ruim. Não era o modelo celestial. Não estava de acordo com a vontade de Deus. Ele coloca a arca de Deus num carro de boi. Ele faz uma arca móvel. Um carro alegórico. Davi sabia que, de acordo com a lei de Moisés,
A arca deveria ser carregada no ombro pelo sacerdote levítico. Mas Davi quis dar uma inovada nas coisas. Davi estava querendo impressionar a Deus. Davi estava tentando impressionar a Deus. Eu vou fazer um negócio diferente aqui, ele vai gostar. E aí ele coloca a arca num carro alegórico. E ele sai desfilando com a arca, cantando, tocando, adorando, pulando. De repente os bois tropeçam. A arca pula fora e Uza coloca a mão para segurar. E quando ele toca na arca, Uza cai morto. Davi entendeu que Deus reprovou sua adoração. Aí ele vai para casa. Ele deixa a arca e vai para casa. Perguntar para Deus: Senhor, como virá a mim? Como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a presença de Deus? Você já fez essa pergunta? Senhor, como eu posso te agradar? Senhor, como eu posso te servir? Senhor, como eu posso ter a tua presença sobre a minha vida? Porque é tudo que Deus quer ouvir de você. Meu irmão, não importa como você começa, o importante mesmo é como você vai terminar. A maioria da gente nunca começa bem, todo mundo começa errado, irmão. Todo mundo começa fazendo alguma coisa errada. Mas o importante não é como começa, o importante é como vai terminar. Se o seu coração for sincero, verdadeiro, o Espírito Santo vai tratar você, vai te dar entendimento e você vai mudando. Você vai mudando porque o tempo vai mudando, as épocas vão mudando e você também vai mudando. Porque quando a palavra e a presença de Deus está em você, Deus vai alinhando você à vontade dEle. Por isso nós não podemos perder o contato com Deus, o contato com a intimidade, com a presença do Espírito Santo. Para que possamos despertar todos os dias para a vontade de Deus. Quando eu olho para a igreja de Apocalipse, as igrejas da Ásia, cada carta foi direcionada a uma igreja de Apocalipse. Cada igreja de Apocalipse representa uma fase da igreja na terra. 7 cartas, 7 igrejas. Cada igreja uma fase, um tempo, uma época da igreja. E quando eu olho para as igrejas de Apocalipse, eu vejo que cada igreja perdeu alguma coisa. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor. Esmirna perdeu a força. Pérgamo perdeu a reverência. Tiatira perdeu a santidade. Quando chega em Sardes, a igreja morre. Tem nome de que vive, mas está morta. Você percebe a decadência espiritual? Perde o amor, perde a força, perde a reverência, perde a santidade e morre. Aí quando chega em Filadélfia, Filadélfia ressuscita. Filadélfia é a igreja que reage, é a igreja que ressuscita. Porque antes de Filadélfia, Sardes, a igreja morreu. E eu acredito, irmão, que Filadélfia é a igreja do tempo de Martinho Lutero, a igreja de John Bunyan, a igreja de Finney, a igreja dos reformadores, a igreja dos homens que reformaram a igreja com lágrimas, com sangue, a igreja que tinha pouca força, não tinha recurso, mas guardou a palavra, e Deus deu uma palavra para Filadélfia. Deus disse, aleluia, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém vai fechar. Aleluia! Mas quando chega aqui em Laodiceia, cutuca o teu irmão, diga para ele, é nós, irmão. A última carta, a última igreja. Laodiceia pensa que é rica, mas é pobre. Pensa que é abastada, mas é miserável, está nua.
A sua vergonha está exposta. Laodiceia é a igreja materialista. Laodiceia é a igreja que só pensa em valores terrenos. Laodiceia é a igreja que só constrói estrutura, só constrói palácio. Laodiceia é a igreja que não é quente nem é fria. Quem dera que fosse quente ou fria, é morna. O que é morno, pastor? Morno é quando você mistura o quente com o frio. Fica morno. Ou seja, conhecimento com falta de praticidade. Nós conhecemos, mas não praticamos, então fica morno. A igreja fica morna e Deus tem vontade de vomitar essa igreja. Ele sente ânsia dessa igreja. Essa igreja de hoje, que as pessoas só fazem campanha para receber coisas materiais, que as pessoas buscam a Deus por suas necessidades, não para conhecê-lo. Então ela se tornou hedonista, materialista. Irmão, eu não me empolgo com testemunho de prosperidade. Sabe por quê? Porque essas coisas é fichinha para Jesus, irmão. Carro, casa, dinheiro, processo na justiça. Tem gente que dá testemunho tão empolgado. Eu vou dizer para você o que me empolga. É quando um cidadão vem dar testemunho e diz: eu era um traficante, hoje eu sou um mensageiro do Evangelho. Eu estava na rua, na droga, Deus, Jesus transformou a minha vida. Essas coisas me empolgam. Porque isso é avivamento, é transformação, é metanoia. Avivamento é a largata, deixar de ser largata, virar borboleta, transformar. Aleluia! Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! O maior problema de Laodiceia é que ela pensa que é e não é. Ela pensa que é e não é. Pensa que é rica, mas é miserável. Pensa que é abastada, mas é miserável. A pior coisa que tem é um cara que pensa que é e não é. Porque quando ele pensa que é e não é, ele não faz nada para ser, ele não faz nada para mudar. A mente está cauterizada. Eu vou te dizer, o nosso maior campo missionário não é a África. O nosso maior campo missionário não é a Índia. O nosso maior campo missionário é a nossa mente. A mente é o maior campo missionário que existe. É aqui na mente que você tem que derrubar as fortalezas e os argumentos de Satanás. É na sua mente. Aleluia! Oh, aleluia! Por isso precisamos de entendimento. Não adianta você derrubar gigantes lá fora e quando você olhar pela janela e ver uma bonitona tomando banho e não ter controle sobre a mente, não ter controle sobre o coração. Esse aqui é o maior campo missionário, é a mente. Por isso, meu irmão, guarda a sua mente, cuidado. Porque da mente, primeiro são os pensamentos. Os pensamentos são frutos das ações. Primeiro você pensa, depois você faz. Aleluia! Nós vamos à igreja e ouvimos: Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é assim que você ouve? E não se trata mais do que Deus vai fazer. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez, irmão. Ele deu seu Filho na cruz para salvar a humanidade. Agora se trata de um posicionamento que eu tenho que ter e que você tem que ter. Não é Deus vai fazer, é você que tem que fazer. Está na hora de você fazer, se posicionar, se colocar na vontade de Deus. Então, aleluia, você vai conhecer a vontade perfeita de Deus na sua vida. Vai deixar de ser pedinte. Vai deixar de ser pedinte. Vai deixar de ser miserável. Vai se tornar profeta. Aleluia. A igreja
igreja está precisando de profeta, irmão. Aleluia! Não esses profetas mequetrefe que tem por aí. Porque profeta para entregar chave de apartamento, de casa própria, tem de balde, irmão. Profeta que eu conheço na Bíblia, quando o profeta entrava numa nação, todo mundo tinha medo. Todo mundo tremia quando o profeta entrava. Sabe por quê? Porque o profeta confrontava a mente deles, confrontava com o caráter deles, confrontava com o reino, confrontava com a nação. Então quando um profeta entrava, eles tinham medo, eles se escondiam, eles diziam: ai meu Deus, entrou o profeta. Hoje não. Quando vem um profeta, sabe o que a gente faz? Faz vigília, põe ele para fazer vigília, para entregar chavinha, para entregar bencinha. Não, irmão, nós precisamos de profeta que todo mundo tem medo. Profeta que assusta, porque profeta da Bíblia, ele assusta, ele provoca medo nas pessoas. Precisamos de profeta que confronte a realidade. Isso é ser profeta. É confrontar o pecado, confrontar, aleluia, a realidade da igreja. Aleluia! Enquanto Jeremias confrontava, tinha um monte de profeta dizendo: rei, o Senhor é contigo, rei, o Senhor vai dar vitória, rei. E o Jeremias dizendo: não, tu vai para Babilônia, vai pagar preço. Vai pagar preço. E ninguém aceitava a palavra do Jeremias. Foi rejeitado pela própria nação. Foi rejeitado pela própria nação. Profeta que é profeta é rejeitado. Quantos querem ser profetas aqui, irmão? Se prepara para ser rejeitado. Você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitado em alguns lugares, mas não se preocupe, porque Deus vai zelar para cumprir a palavra. A palavra vai cumprir, a palavra vai cumprir, a palavra vai cumprir, a palavra vai cumprir. Eu não tenho medo, a palavra vai cumprir, a palavra vai vir, porque a palavra chama a existência as coisas que não são como se já o fossem. Aleluia! Alabara shura bacana na bahai. Quando eu olho para a igreja, eu vejo a glória de Deus num carro de boi. Eu vejo a glória de Deus num carro alegórico, onde os homens estão tirando vantagem disso. Onde não é mais Jesus que cura, é o suor do pregador. Onde o pregador se auto-intitula o homem dos milagres. Aí pega a glória de Deus e põe num carro alegórico. Mas nós precisamos ser igreja. Eu já fui em lugares pregar que a gente tem que entrar pelo fundo da igreja, um monte de segurança, que o pastor não tem contato com a igreja. Não, irmão, a gente tem que sentar junto ali, comer um cachorro quente no final do culto. Rir junto, chorar junto. A igreja perdeu a sua referência de família quando entrou no templo. Porque antes de entrar para o templo, a igreja era a igreja no lar, sabia disso? Os cultos eram em casa. Aí quando nós entramos para o templo, nós perdemos a referência de família. Construímos uma estrutura que não serve à visão do reino. A estrutura foi feita para servir a visão e não a visão servir a estrutura. Se nós tivermos que escolher entre cuidar de pessoas ou construir,
nós vamos cuidar de pessoas. Porque essa é a visão do reino, essa é a visão do evangelho. Isso se chama igreja. A igreja tem que ser equilibrada, não se trata só de cultuar em casa e cultuar na igreja. Porque tem gente também que já não vai mais para a igreja. Não, porque eu já me decepcionei, porque algumas pessoas conheceram essas verdades e não congregam mais. Porque se decepcionaram com líderes, com pastores, então eu vou ficar em casa porque meu pastor é Jesus. Eu não prego contra a estrutura, eu prego contra o sistema. A estrutura não, a estrutura é bíblica. Para que serve a estrutura? A estrutura serve para proteger. Deus, quando criou o homem, colocou o cérebro nele e o coração. E aonde ele colocou? Dentro de uma estrutura do crânio. O coração no meio da costela para proteger. A igreja é a estrutura que serve para proteger e não para escravizar. Por isso eu não prego contra o templo, eu prego contra o sistema. Eu sei que tem muita gente aí fora escravizando, não protegendo. Eu sei que tem muita gente aí fora, muita estrutura aí fora que não serve a visão. A visão que serve é a estrutura. Não adianta construir o templo de Salomão, gastar milhões e não investir nas pessoas. Adianta construir a cidade dos crentes, que agora tem até a cidade dos crentes, e não investir em pessoas? Irmão, eu quero ir para a televisão, mas primeiro eu quero investir em pessoas. Primeiro eu quero matar a fome de quem tem fome. Primeiro eu quero tirar o drogado da rua, porque se eu tiver que gastar com televisão e deixar o drogado se drogando, eu prefiro gastar dinheiro com drogado. Olha o teu irmão, sei lá, diga para ele entendimento. Do que vale, querido, o coração sem o crânio? Ou o cérebro sem o crânio? O coração sem a costela? Do que vale o templo sem o homem? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou para ser a diferença. Preste atenção, se você entendeu a verdade do Evangelho, não se esconda. Se manifeste na terra como a diferença. Se você não vê ninguém fazendo, faça você. Seja a luz do mundo, seja canal de Deus, seja o diferencial de Deus. Aleluia, eu acredito na vontade de Deus e eu me manifestarei a ela. Eu sei, irmão, que não vai acontecer de um dia para o outro, mas eu vou carregar a semente enquanto semeio, ainda que com lágrima, com pranto, com dores. Está chegando o tempo de colher os molhos, está chegando o tempo de colher a recompensa. Jesus está voltando, virá buscar uma igreja perfeita, e essa igreja chamada Laodiceia está longe, muito longe do que se chama a vontade de Deus. Mas sabe o que alegra meu coração? Que ainda em Laodiceia tem vencedores. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 21, carta a Laodiceia: ao vencedor eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Vencedor do que, pastor? Venceu o sistema. Venceu o sistema. Venceu o sistema de Mamon. Venceu o sistema do dinheiro. Venceu o sistema hedonista. Venceu. É isso que a igreja de Laodiceia precisa vencer: as suas riquezas. Porque a riqueza esfriou a igreja. O dinheiro, as promessas de bem-estar natural na terra esfriaram a igreja. Irmão, o que é da terra é da terra, o que é do espírito é do espírito. O que é espiritual é espiritual, e o que é carnal é carnal.
Quem é da carne não compreende as coisas do Espírito, mas quem é do Espírito compreende tudo e todas as coisas, e por ninguém é discernido. Aleluia! Eu preciso me preocupar mais em não usar a Deus do que ser usado por Deus. Tem pessoas preocupadas: Deus me usa, Deus me usa. Não, irmão, se preocupe em não usar a Deus. Se preocupe em não usar a Deus. Tenha zelo com a palavra de Deus, porque se você se preocupar em não usar a Deus, certamente Deus vai usar você pelo zelo, pela dedicação que você tem a Ele. Oh, aleluia! O reino de Deus é diferente, irmão, da religião. A religião é igualzinho à Babilônia. Na Babilônia, quando possuíram Jerusalém, a Babilônia selecionou só os melhores. Só aqueles que serviam para alguma coisa. A religião faz isso. Esse serve, esse não serve. Esse tem dízimo, esse não tem. Esse canta bonito, esse é taquara rachada. Aí a religião seleciona, igualzinho a Babilônia. Só os melhores. Mas o reino de Deus não. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. No reino tem lugar para mendigo. No reino tem lugar para viciado. No reino de Deus tem lugar para prostituta. No reino de Deus tem lugar para aqueles que foram desprezados. Normalmente quem está pregando o evangelho por aí, está dando certo, são ex alguma coisa, ex-mendigo, ex-traficante, ex-isso. Alguém que foi rejeitado na vida, foi aceito no céu, e Deus está usando. Deus está usando. Deus está usando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cara, quando você anda com Deus, você deixa de ser. Você não quer ser mais nada, você só quer a presença dEle. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era. Quem anda com Deus já não é. Quando você tenta ser alguma coisa, você está seguindo um caminho errado. Você está colocando a glória de Deus no carro de boi. Quando você tenta impressionar Deus, Deus não se impressiona. Não tem como impressionar Deus, irmão. Deus é Deus. Você só agrada a Deus com a sua adoração, meu irmão. Você só agrada a Deus com a verdade, com a sinceridade que está aqui dentro do seu coração. É a única forma de agradar a Deus. Então para de tentar fazer alguma coisa. Olha para dentro de você e comece a perceber o que precisa ser mudado dentro do seu interior, para que você possa agradar a Deus e entender a vontade de Deus sobre a sua vida. Davi organizou tudo, mas ele não tinha o controle. Esse é um princípio que devemos aprender, que quando Deus está se movendo, ninguém tem o controle. Davi não tinha o controle, Uzá não tinha o controle. Ninguém tem o controle, irmão. Por isso que o boi está tropeçando, porque Deus está se manifestando. E eu vou te dizer, você não foi chamado para puxar carro feito por homens. Você não foi chamado para ser boi que tem canga na boca, que tem freio na boca. Você não foi chamado para puxar carro construído pelos homens, ainda que a glória de Deus esteja lá. Não, você foi chamado como um boi selvagem. Salmo 92:10. Ungiu-me com óleo fresco, exaltou a minha força, fez-me como um boi selvagem. Aleluia.
porque a glória está dentro de você, e quando ela está dentro de você, ninguém te para, ninguém te impede, ninguém fica no seu caminho. Quando a glória está dentro de você, pastor nenhum, sacerdote nenhum pode barrar aquilo que Deus tem na sua vida. Quando a glória está dentro de você, não é probleminha, não é problemão, nada te separa do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há de vir, nem anjo, nem demônio, nada te separa desta unção, nada te separa do amor de Deus, porque é uma convicção, há uma certeza dentro da sua alma que te impele para frente, que te faz andar como um boi selvagem, que te faz caminhar na direção de Deus e não da dos homens. Aleluia! Chega de tradição, chega de cultura. Chega, o evangelho não é tradicional, ele é sobrenatural. Não é uma cultura, é uma contracultura. Deus nos chamou para ser a diferença. Deus nos chamou para ser a diferença. Não é a gravata, não é a roupa, não é o cabelo. Escute, a unção está dentro de vós. A presença de Deus está dentro de você. Você não precisa de carro alegórico. Você é o santuário da morada do Altíssimo. O lugar da habitação de Deus é o seu coração. Você precisa entender isso. Deus não te quer porque precisa de você. Ele te quer porque Ele te deseja. Davi deixou a arca onde os bois tropeçaram. Quantas pessoas se frustraram? Davi foi para casa frustrado. Davi foi dizer: Deus, o que eu faço? Eu não consigo. Quantas pessoas se frustraram em alguma coisa na sua vida? E você deixou a unção, a glória de Deus ali onde os bois tropeçaram. Por isso você não tem mais força de voltar, você não tem mais força de pregar, você não tem mais força de servir. Porque em algum lugar os bois tropeçaram. E não é porque alguém fez alguma coisa, é porque você não estava dentro dos padrões de Deus. Você tentou carregar do seu jeito. E esse é o grande problema, é você fazer do seu jeito. A arca foi levada na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que Obed-Edom foi muito abençoado. Porque Obed-Edom ofereceu sacrifício. A palavra Obed significa adorador. Sabe onde está a arca de Deus? Na casa do adorador. Você quer a glória de Deus? É só adorar, irmão. Sua casa vai virar o lugar da glória de Deus. É só adorar que você vai virar um Obed, um adorador. E ali vai ficar a glória de Deus na sua casa, na sua vida. Presta atenção. Davi orou ao Senhor, 1 Crônicas 15, versículo 13. Porquanto vós, o Senhor disse, não levaste da primeira vez, e o Senhor Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificam-se, pois, os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor. Presta atenção, querido. Davi consagra os sacerdotes. Davi se prepara. Deus gosta que você se prepare. Amém. Por isso que a Bíblia diz: santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilha no meio de vós. Deus gosta que você se prepare para Ele. Davi se preparou. E a Bíblia diz que os sacerdotes carregaram a arca no ombro.
davam 6 passos, paravam e ofereciam sacrifício. 6 passos e ofereciam sacrifício. De acordo com alguns estudiosos matemáticos, esse percurso durou 6 meses. Um caminho de 20 quilômetros. 6 meses. Caminhando, 6 passos e oferecendo um sacrifício. 144 mil bois em sacrifício. 6 meses, 20 quilômetros, metade de um ano. Preste atenção, querido. Imagine comigo o tamanho da glória que estava naquele lugar. O tamanho da unção que estava naquele lugar. Às vezes nós vamos à igreja, as pessoas ficam preocupadas com o horário que vai acabar o culto. O pastor está pregando muito, está demorando para terminar a mensagem. Esses meninos do louvor não param de cantar. E aí as pessoas estão preocupadas com o horário. Cara, eles ficaram 6 meses caminhando, adorando. 6 meses, 6 passos e um sacrifício. 6 passos e um sacrifício. Uma vida de adoração, uma vida de intimidade. É exatamente isso que Deus quer. Que você para tudo e faz da sua vida o altar de adoração. Deus quer que você pare com tudo e faça da sua casa um altar de oração. Um lugar da presença de Deus. Oh, aleluia! Oh, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz: porque nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça que me foi dada. Pois eu, como um sábio arquiteto, fundamento e outro edifica sobre ele. Mas preste atenção, Paulo está dizendo, preste atenção como cada um edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Olhe para o teu irmão do seu lado e pergunta para ele qual é o fundamento da sua vida. É Jesus? Ele é o arquiteto, fundamento da sua vida. É Ele que tem fundamentado a sua vida. Ou é outra coisa? Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Não, não, não. O seu fundamento não pode ser a sua sabedoria, o seu fundamento não pode ser sua força, o seu fundamento não pode ser seu dinheiro, sua riqueza. O seu fundamento tem que ser isso aqui, versículo 24. Mas se gloriar, glorice nisso, em me entender, em me conhecer, diz o Senhor, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça sobre a terra. Destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você só tem um motivo para dar glória a Deus: conhecê-lo, entendê-lo. Conhecê-lo, entendê-lo. Quantos estão dispostos a conhecer, fazer do Senhor o fundamento da sua vida? Conhecer, entender. Então você vai dar glória de verdade. Então você vai dar glória de verdade. Tem um lugarzinho aí para Deus fundamentar a sua vida. Jesus pode entrar e fundamentar. 1 Crônicas 15:1. Davi disse: também fez uma casa na cidade de Davi. Ele preparou um lugar para a arca de Deus. Ele armou uma tenda. Davi preparou um lugar. Tem um lugar aí. Tem um lugar aí para a glória vir e fundamentar a sua vida. É necessário que haja um lugar para Deus se mover. Há um lugar na sua vida para Deus se mover. Ou todos os espaços já estão ocupados pelo seu ativismo humano. Por favor, irmão, não deixe Deus de fora da programação. Abre um lugarzinho aí. Glória a Deus. Ei, jovem,
Tem um lugar para Deus aí no seu futuro. Ei, casal, tem um lugar para Deus aí na sua cama. Ô empresário, tem um lugar para Deus no seu caixa. Preste atenção, se você abrir um espaço para Deus na sua vida, Ele vai fundamentar, Ele vai edificar. Olha o que Davi dizia. Salmo 132, versículo 3. Certamente que não entrarei na tenda, na minha casa, nem subirei na minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu não dormirei, eu não encontrarei descanso para os meus olhos, enquanto não arrumar um lugar para Deus na minha vida, enquanto não houver um repouso para o poderoso de Jacó. Está chegando o tempo, irmão, em que Deus, Ele está quebrando a lei das tábuas, das pedras, e está escrevendo no coração do homem. Está escrevendo no coração do homem. Está escrevendo no coração do homem. Oh, aleluia! João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu amor, o amor do Pai está nele, Ele o amará. Nós viveremos para Ele e nele faremos morada. Preste atenção, Moisés construiu a arca. Hoje a arca que Moisés construiu não existe mais, mas Jesus construiu uma arca na cruz. Jesus construiu uma arca na cruz. Olhe para o irmão do seu lado, diga para ele: você é a arca de Deus hoje. Você é o lugar do repouso da glória de Deus. Você é o lugar que vem a presença. Você é o lugar que repousa a glória. Você é a morada do Senhor. A morada do Senhor. A morada do Senhor. O lugar da presença de Deus é o seu coração, é a sua vida. Vós sois o santuário da morada do Altíssimo. Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Oh, aleluia. Peraí, pastor, quando é que eu sei que eu sou morada de Deus mesmo? Preste atenção, agora você vai dar glória de verdade. Isaías capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Deus está dizendo: porque a minha mão fez todas estas coisas, assim todas elas vieram a existir. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu sou poderoso, eu sou Deus, o céu é meu trono, a terra é escabelo dos meus pés, minhas mãos fez tudo isso. Que casa me edificarei? Qual seria o lugar do meu repouso? Parece que Deus está dizendo: eu não posso morar em nenhum lugar porque eu sou poderoso. Não parece? Mas olha o que diz a continuação do versículo, vírgula: mas para quem olharei? Para quem? Para o pobre de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra. Sabe quem é pobre de espírito? Necessitado de Deus, carente de Deus, não vive mais sem Deus. Ele é pobre de espírito, ele precisa do Espírito de Deus, porque é pobre de espírito. Aleluia! Aquele que treme diante da minha palavra, esse será o lugar da morada de Deus. Alguém que treme diante da palavra de Deus, alguém que treme diante da palavra, ele vem, ele vem, ele vem. Se tem zelo, ele vem. Se tem temor, ele vem. Se tem adoração, ele vem. Se tem santificação, ele vem.
Ele vem, ele vem, ele vem. Eu não quero produzir, eu quero atrair, eu quero atrair, eu quero atrair. Eu não quero poder, eu quero a presença, a presença, a presença. Ah, labarasurabacadarabahai. Rabadarabasurabacandurabacheia. Aracalabacolúbia. Recebe aí, irmão. Recebe a presença dele aí, irmão. Receba! Meu Deus, meu Deus. Eu vou encerrar a mensagem, tá? Aleluia, eu vou encerrar a mensagem. Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que ordena bem o seu caminho, eu lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que ordena bem os seus caminhos, eu lhe mostrarei a minha salvação. Escute, irmão, a experiência não pode mais tomar o lugar da doutrina. A pregação motivacional não pode mais tomar o lugar da cruz. Falar bonito não pode mais tomar o lugar da verdade. Organização não pode tomar o lugar do organismo. Tijolos não pode tomar o lugar das pedras vivas. Oh, os donos de igreja não podem mais tomar o lugar dos pais espirituais. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Deus está levantando um povo forte, adoradores, 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 adoradores. Orialabashuria, Candarabashuria, Aralabashuria, Andarabahai. O líder da igreja não é mundial. O líder da igreja não é internacional. O líder da igreja não é universal. O líder é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele ainda é o líder. Ele ainda é. Escute. Escute. Eu sei que tá bom pra gente nadar aqui hoje. Mas preste atenção, eu preciso falar isso. Alabaxúria, canta, alabaxúria. Deus está levantando um povo que vai dividir a igreja. Eu não estou falando de rebelião, não. Eu estou falando de avivamento. Porque todo avivamento nasceu na divisão. Jesus dividiu o judaísmo. Lutero dividiu a igreja romana. E nós vamos dividir a igreja do exibicionismo. Nós vamos dividir essa igreja de artistas famosos que cobram para pregar, que cobram para cantar. Nós vamos dividir essa igreja que se pastoreia a si mesmo e degolando a ovelha. Nós vamos dividir, eu profetizo. Deus está levantando profeta, evangelista, pastor. Deus está levantando no nosso meio. O tabernáculo de Davi está sendo levantado. O tabernáculo de Davi está sendo levantado.
Seja cheio, seja cheio. Recebe a presença de Jesus aí. Oh, oh. Oh, oh. Abashura bacantarabashura. Uralabashura candarabashura narabahai. Arabashura, eis aqui Jesus. Um povo que não segue mais o sistema. Eis aqui um povo que não é dominado por homens. Eis aqui um povo, eu profetizo um povo que tem a mente de Cristo. Oh! O Senhor é o meu pastor. Oh! Adore, 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 adore. Oh! 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 Levante as suas mãos. Feche os teus olhos. Sinta a presença do Senhor sobre a tua vida. Sinta a presença do Senhor sobre a sua vida. Alabara Shúria Candarabahai. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Receba, abra o meu coração. Receba a presença do Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, ó Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Eu dependo para me curar, para me ensinar
o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração. Oh, aleluia. Levante a sua mão bem alto e aplaude a Jesus.